bom dia! Hoje vou fazer uma cerimônia de abertura da ISC Brasil 2024. Já faço esse evento há 5 anos. Estamos aqui no distrito IMB, primeira vez que eu trabalho aqui, na verdade. E eu trouxe para vocês uma aula prática de cerimonial, mas dessa vez sobre a postura e a performance do mestre de cerimônias. Ai, meu Deus, que chique! Então vou falar um pouquinho sobre roteiro, com quem a gente conversa lá dentro, como a gente interpreta para a gente fazer uma apresentação de sucesso e, é claro, fidelizar o nosso cliente para a gente ficar forever and ever trabalhando para eles. Vamos lá? Uhul, simbora! E o tema de hoje é, como somos uma pessoa musical, é A-ha. Show me the way, I don't know what. Anos 80. Velha. Bom, e quando a gente chega no evento, o que é importante a gente alinhar e escolher uma pessoa que vai ficar responsável por nos passar todas as informações ao longo da cerimônia, tanto mudanças quanto coisas que já foram alinhados no roteiro que a gente recebeu com antecedência. No caso desse evento aqui, hoje nós temos 2 pessoas com quem eu vou falar. O diretor artístico, porque além da cerimônia de abertura, a gente tem um painel que vai rolar à tarde, que vão ser 3 dias de palestras. Tem o chefe de cerimonial para a cerimônia de abertura, que é aquela pessoa que vai lidar com a cerimônia do palco e todas as autoridades. E por que é importante que a gente tenha um ponto de encontro, ou seja, uma pessoa que vai nos passar as alterações? Porque se na hora que a gente está no palco, a gente ficar ouvindo absolutamente todo mundo que vem, olha, mudou isso, olha, fala aquilo, a gente corre o risco de errar ou de passar alguma informação que não deveria. Principalmente em cerimônias protocolares, que a gente tem muitas autoridades e assessores de autoridades que chegam até a gente porque vê a gente no palco e vai falando, olha, tem que mencionar fulano de tal que chegou, tem que agradecer Beltrano, mas a gente tem uma ordem a ser seguida. Ela está no roteiro e as alterações, elas são ditas pelo chefe de cerimonial e também neste evento aqui hoje, pelo meu diretor artístico. Então, são essas 2 pessoas que eu vou aqui caminhar juntos e só ouvir orientações delas para que eu não erre no evento e não coloque o evento a perder. Já pensou se eu falo alguém que não pode falar? De alguém, na verdade, que não pode falar? Não rola, né? Fechamos o evento, o que é que a gente precisa ter em primeira mão, mais rápido que a gente conseguir? O roteiro do evento. Muitas vezes a gente recebe com antecedência, às vezes a gente recebe em cima da hora, mas porque é importante a gente ficar ali no pé do nosso cliente com o roteiro, para que a gente tenha esse roteiro, porque é através dele que a gente vai estudar e entender qual é a linguagem que a gente vai usar no evento, para evitar na hora da gente ter algum tipo de erro. Por exemplo, se eu não estudo e chego aqui, eu posso errar um nome, eu posso dar a entonação errada, interpretar de outra forma e colocar o evento a perder. E para você entender qual a linguagem e qual o comportamento que você tem em cada evento, você tem que responder 3 perguntas. Quem conta, para quem e por quê? Quem conta, ou seja, o que é esse evento? A ISC está contando, trazendo as suas novidades de segurança público-privada para os seus consumidores e para a população. Para quem? Quem está aqui na cerimônia de abertura? Autoridades, hoje vem prefeito, hoje vai vir governador e diversas entidades que eu já mencionei aqui. Por quê? Porque é uma feira que vai durar 3 dias e toda cerimônia de abertura a gente apresenta essas novidades em primeira mão para esse público. Logo, eu já sei que a minha linguagem aqui ela vai ter que ser um pouco mais comedida e formal. Isso significa que eu vou chegar aqui e falar monocórdio? Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos. Não, pelo contrário, eu tenho que trazer energia, vivacidade, alegria, sendo formal. Por quê? Quando eu estou conversando com a minha plateia, para que ele se sinta conectado comigo, qual é a melhor forma de conexão? O sorriso, a simpatia e o olhar. Por isso que o primeiro bloco, os senhoras e senhores, sejam bem-vindos. Neste caso aqui, a 17ª edição da ISC Brasil, o ideal é que eu fale ele sem estar olhando para o texto. Então, estou aqui no púlpito e vou falar. Senhoras e senhores, bom dia! Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas à 17ª edição da ISC Brasil. Olha só, o público ali, ele já se sentiu receptivo porque eu falei com eles. E eu falei com felicidade e alegria, mesmo sem fazer brincadeira. Quando a gente está falando o texto,
Qual é a graça, qual é o segredo, qual é o dendê de Carla Margarete? Eu sempre imagino que as pessoas estão amando aquilo que eu vou falar, que eu estou falando realmente uma coisa muito boa. Então isso já me traz essa energia, essa sensação que algo é muito bom. Imagina se eu estou falando aqui de um festival de fondue, ai, que eu amo. Ou de repente eu estou trazendo uma grande novidade na minha vida, que eu fui promovida. Então assim, essas energias que a gente traz na nossa intenção de fala, ainda que a gente adapte para um roteiro mais formal, são fundamentais para que a gente consiga manter essa sensação de boa notícia para o nosso convidado. Então, eu penso dessa forma e aí eu venho aqui para o meu texto, que é o outro segredo, com a minha canetinha, porque eu vou grifar aqui as partes mais importantes, aquelas que são relevantes, né, as palavras que eu tenho que evidenciar. E nessa loucura de dizer que não te quero, disfarçando as evidências. Então aqui, ó. Então vou pegar esse trecho aqui. É com satisfação que recebemos em nosso palco as autoridades máximas do estado de São Paulo, o governador do estado, Tarcísio de Freitas, e o prefeito Ricardo Nunes. Beleza. Bom, é uma satisfação, né, tê-los aqui no evento. Não é sempre. É um prestígio ter essas autoridades nos nossos eventos. Nem sempre a gente consegue. Então, satisfação, ela já traz uma coisa boa. Então eu dou uma micro evidenciada nela. E eu estou trazendo aqui não só as autoridades, eu estou trazendo as autoridades máximas. Eu podia falar, é com satisfação que recebemos em nosso palco as autoridades máximas do estado de São Paulo. Posso falar assim, mas eu posso melhorar. É com satisfação que recebemos em nosso palco as autoridades máximas do estado de São Paulo. Quem? O governador Tarcísio de Freitas, quem é? E o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes. Sejam muito bem-vindos. Aí eles vão subir no palco. Conseguem perceber a diferença? E aí, ó, tem gente que gosta de usar canetinhas coloridas. Eu já tive essa fase. Hoje não dá mais tempo de fazer isso. Aí eu trago a minha caneta aqui e risco exatamente aqui, ó. Satisfação. Máximas. E claro, o nome próprio do nosso querido, que neste caso aqui, do exemplo, é o nosso governador. Nesse vídeo eu resolvi focar sobre a performance do mestre de cerimônias, porque sobre a estrutura do cerimonial já tem um vídeo aqui pronto, uma aula prática também, é só acessar aqui o link que vai aparecer em algum lugar, que vocês vão aprender bonitinho esses bastidores de como conversar com o cerimonialista, como saber ler as nominatas, quem senta onde, mas aqui realmente o foco é a nossa performance. E finalizando a nossa parte de interpretação, como apresentadores, a gente não pode errar o nome de ninguém, principalmente aqui que se trata de autoridades, que têm cargos e patentes. Então, vereador é vereador, deputado é deputado, coronel é coronel, entende? Se eu trocar isso, sabe o que vai acontecer? Nunca mais eu venho em lugar nenhum. Isso é muito sério. A gente brinca assim, a gente acaba muito de rir aqui, mas isso é sério. Eu já vi muito apresentador, mestre de cerimônias, não voltar, porque aconteceu esse mistake. Bom, chegou no evento, senta com o chefe de cerimonial, porque ele conhece todas as autoridades, ou com o diretor artístico, que aqui nós temos um, ou então com algum outro cliente do evento e fala assim, vamos lá bater? Mesmo que seja o sobrenome óbvio, bata. E o que você não souber, você anota como se escreve. Por exemplo, eu tenho aqui Aces International, está escrito, ó, dá para filmar aí? Ases, tá vendo? Em algum momento me disseram Ases, aí eu botei o acento aqui. Sabia que aqui eu já escrevi Aces? Por quê? Porque eu não vou falar Ases, é Aces, entende? Então eu escrevo como se fala do lado e eu treino antes, porque eu tenho um Baian English, então pode ser que embole. Então é muito importante, né, as patentes, os nomes das pessoas, os cargos, os nomes das associações, que são siglas que também confundem pra caramba. Na dúvida, pelo óbvio, não peca, pergunta. Eu acho que vocês gostaram, né? Tenho certeza. Ai, meu Deus, a gente se vê por aí. Um cheiro cheio de dendê e até a próxima. Algum dia. Eu demoro de postar.